Olá amigos, 25 de agosto de 2020, Legítima Defesa em Foco. Dia do Soldado, uma data importante a ser comemorada, nossa homenagem a todos aqueles brasileiros que têm disposição, tutano, que têm decisão de estar nas fileiras das Forças Armadas, empunhando armas para a defesa da pátria, e que estão nas fileiras das forças policiais, empunhando as armas do bem em defesa da sociedade. O exemplo deles nos motiva a manter acesa a nossa luta sem quartel para que o direito de legítima defesa, por meio da posse mansa e pacífica, do porte manso e pacífico de armas de fogo, de defesa, seja finalmente deferido a todas as pessoas de bem no Brasil. Isso ainda não aconteceu. Ainda há muitas restrições e ainda estamos sob o tacão do malsinado Estatuto do Desarmamento. Mas a esquerdalha e os seus aliados, as organizações, Instituto Sou da Paz e todas aquelas organizações que nós sabemos muito bem, fizeram recentemente um manifesto, os órgãos de comunicação aí da poderosa Rede Globo estão a fazer um estardalhaço tremendo a respeito da publicação da Instrução Normativa número 174 de 2020 do Departamento de Polícia Federal. Instrução essa que revogou a famigerada Instrução Normativa 131 de 2018, que nós atacamos aqui e cuja ilegalidade demonstramos sobejamente no programa gravado em 23 de novembro de 2018. Se as senhoras e senhores não se recordam, por favor, revejam o programa que foi ao ar. Gravado não, foi ao ar em 23 de novembro de 2018. E aí estão dizendo, olha, facilidades para aquisição de armas, dobrou a autorização, o quantitativo autorizado para aquisição de armas de fogo por pessoas comuns. Por quê? Naquela instrução normativa ilegal, de 23 de novembro de 2018, a Polícia Federal, sem base alguma, jurídica alguma, reduziu o quantitativo permitido de compras de armas de fogo para 2 armas, lembram-se disso? Quando, na verdade, quem tinha, naquela ocasião, no quadro legal vigente, competência para definir regras para o comércio de armas de fogo era o Exército. E nas normas vigentes do Exército naquela ocasião permitiam a aquisição de 6 armas de fogo pelas pessoas devidamente qualificadas, devidamente habilitadas nos termos da lei. Caiu de 6 para 2. A quantidade de 4, ao contrário do escândalo que fazem agora, não deriva diretamente da Polícia Federal, não é iniciativa da Polícia Federal e da Instrução Normativa 174. Ela está no decreto 9.845 de junho de 2019. Junho de 2019. Foi esse decreto que estabeleceu o quantitativo permitido, embora com algumas muito tênues normas de flexibilização eventuais, para 4 armas de fogo. E nós também não gostamos disso naquela ocasião. E fizemos um comentário, sempre com o devido respeito, acatamento e consideração ao Presidente da República, mas fizemos esse comentário. Ou seja, a Polícia Federal já devia ter baixado esse ato normativo, adequando a situação das suas organizações ao decreto 9.845 há muito tempo. Faz mais de ano que esse decreto foi posto em vigor. Então esse escândalo não tem base alguma. Nós vamos lhes mostrar um link da matéria aqui, que já aproveita para ouvir, um especialista lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a dizer que isso vai provocar uma chacina, vai jogar gasolina na fogueira e outras bobagens a que nós estamos acostumados aqui. O que sempre nos pareceu muito adequado é que a quantidade de armas a ser adquirida pelas pessoas de bem, desde que elas provassem
a sua habilitação legal, os requisitos legais, deveria depender das possibilidades de cada um e dos interesses de cada um. Mas, tendo em vista a regulação trazida pelo Decreto 9.845, já deveria a famigerada Instrução Normativa 131 ter sido revogada há muito tempo. Um pormenor desse assunto é que vários sites e vários combatentes da nossa causa aí, equivocadamente atiraram nas costas de Sérgio Moro a responsabilidade pela Instrução Normativa 131 de 2018. Claro que não, né? Porque ela foi posta em vigor em novembro de 2018, ainda no governo anterior. O ministro da Justiça e Segurança Pública era outro, o diretor-geral da Polícia Federal era outro, o governo era outro, pois o presidente Jair Bolsonaro tomou posse apenas no dia 1º de janeiro de 2019. É um equívoco que é necessário corrigir aqui por uma questão de justiça. De qualquer modo, são 4 armas e a instrução normativa atual, que revoga a 131, traz alguns avanços. Por exemplo, ela prevê a expedição de guia de tráfego pela Polícia Federal nos casos de treinamento, sempre atentando para o decreto. O decreto fala de outras situações que exigem o transporte da arma. Transporte, não porte, hein? Porque para essa finalidade a arma deverá ser transportada, desmuniciada e fora de condições imediatas de uso. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente também. Mas regula a questão do treinamento e estabelece a possibilidade de uma guia de tráfego mensal. O texto não é muito claro, mas estabelece, mas é possível a interpretação de que é possível, de que será autorizada, poderá ser autorizada uma guia de tráfego mensal, ou seja, treinamento mensal. Isso é extremamente importante porque as pessoas que possuem, que detêm armas de fogo, mesmo sem porte, têm a obrigação de se manter preparadas para bem utilizá-las. Isso exige treinamento. No entanto, mas poderia ter sido feita a norma de modo menos burocrático, reconhecendo que há outras situações em que a pessoa necessita transportar a arma, como por exemplo, pessoas que tenham uma residência de campo, uma casa de veraneio, pessoas que tenham atividades rurais, pessoas que tenham, por exemplo, embarcações e coisas assim. Isso deveria ter sido colocado com muita clareza na norma e ficou indiretamente colocado de modo tênue, que, como nós sabemos, sempre favorece a interpretação draconiana, a interpretação discricionária da autoridade, geralmente em desfavor da pessoa comum que possui armas de fogo. E com relação ao treinamento, que é de que trata o artigo 31, inciso 4º, no parágrafo 3º do mesmo artigo 31, o ato normativo estabelece que a pessoa, para obter a guia de tráfego para treinamento, terá de apresentar documentação de regularidade do estande de tiro no qual ela vai fazer a prática, no qual ela vai fazer o treinamento. Isso é uma situação muito difícil, porque dificilmente os responsáveis, os gestores, administradores ou proprietários de um estande de tiro irão entregar esse documento. Como bem observou o nosso atento diretor, Dr. Júlio José Luiz de Santos, dificilmente irão entregar esse documento a uma pessoa que se apresente lá dizendo que pretende fazer um treinamento naquele local, que pretende pedir uma guia de tráfego à Polícia Federal e, portanto, quer cópia do documento de regularidade do estande. Isso é um monstro burocrático que poderá, na verdade, anular a correta, adequada disposição trazida pela própria instrução normativa. Bastaria que a pessoa informasse o local onde vai fazer o treinamento, onde pretende fazer o treinamento, e a Polícia Federal, as autoridades competentes da Polícia Federal, através dos cadastros próprios existentes na Polícia Federal, dentro do sistema,
verificaria se aquele estande de tiro, se aquele local, se aquela agremiação está regular perante a Polícia Federal, está regular perante o Exército e estaria resolvido o problema, sem a criação de um monstro burocrático provavelmente insuperável pela maioria das pessoas. Então a Instrução Normativa 174 apenas vem para regular o decreto número 9.845 e demorou demais e poderia ser melhor. Então nós solicitamos a atenção das autoridades competentes, mas sempre, muito particularmente, é claro, do presidente da República Jair Bolsonaro, para esses pontos, a fim de que a instrução normativa positiva, que regula disposições do decreto até certo ponto positivas, seja modificada em favor da desburocratização, em favor da facilitação da vida das pessoas de bem que possuem armas de fogo no nosso Brasil. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.